Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Eu já agradeço a todos vocês que estão aqui diariamente comigo, meditando e refletindo a santa palavra do Senhor. A você também que está chegando hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este nosso encontro diário, em que a gente medita a palavra de Deus e a gente permite que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Eu já convido você, ao final desse vídeo, a curtir, comentar, compartilhar. Se essa palavra fez sentido para você, imagina o que ela pode fazer no coração de tantas pessoas que estão sedentas de Deus. Abra agora a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, do versículo 14 até o versículo 21. Naquele tempo, os discípulos tinham esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quanto repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje Jesus está com seus discípulos na barca. E Jesus vai fazer uma advertência. E de repente os discípulos entendem tudo errado. Jesus chama a atenção para a corrupção do coração dos fariseus e também de Herodes. Vamos perceber que na Bíblia o fermento ele tem um sentido tanto positivo como também um sentido negativo. O fermento ele pode significar a corrupção. Sabe quando alguém nos diz algo ruim a respeito de outra pessoa, ou até mesmo de alguma situação, e aquilo fica no teu coração, e de repente aquilo começa a crescer, aquilo vai tomando conta dos seus sentimentos, da sua emoção, da sua razão, aquilo vai se tornando grande dentro de você. Às vezes é uma fofoca, é uma picuinha, é um disse-me-disse. Alguém falou mal e você permitiu que aquela pitada de maldade começasse a permear, começasse a contaminar, começasse a crescer dentro de ti. Esse é o fermento no sentido negativo. E é exatamente sobre esse tipo de fermento que Jesus estava falando para os discípulos. O fermento da corrupção do coração dos fariseus e do coração também de Herodes. A maldade. Mas o fermento também tem um sentido positivo. Lembra quando Jesus fala, né? Uma pitada de fermento faz crescer. E nós, o nosso testemunho, mesmo que pareça insignificante na massa da sociedade, o nosso testemunho cristão faz crescer, faz mudar, faz aumentar. Então, vamos hoje entender, porque
A grande questão do evangelho de hoje é exatamente a incompreensão, a dureza do coração dos próprios discípulos que entristece o coração de Jesus. É tão triste, meu povo, quando a gente caminha junto de uma pessoa que a gente ama, que a gente quer o bem, que a gente quer ver essa pessoa crescer, amadurecer, prosperar, mas parece que há um descompasso. Às vezes isso acontece na vida conjugal, entre o esposo e a esposa, entre o pai e os filhos, a mãe e os filhos, às vezes entre os irmãos, às vezes até mesmo entre os nossos irmãos de comunidade, do meu grupo, da minha pastoral, do meu movimento. Às vezes, até mesmo na amizade, vai acontecendo um pouco esse descompasso. O que é descompasso, Frei? É exatamente não estar no mesmo passo. Às vezes você está um pouco na frente, às vezes você está um pouco atrás, mas não consegue caminhar lado a lado. Veja que Jesus, quando ele vai ao encontro dos discípulos de Emaús, não diz que Jesus vinha atrás ou ia na frente, ia lado a lado. Ia tentando entrar ali no compasso deles, para fazê-los entrar no seu compasso. Fazê-los entender, fazê-los entrar na lógica de Jesus. Às vezes a nossa lógica, mesmo a gente dizendo que é discípulo, mesmo a gente dizendo que é cristão, mesmo a gente dizendo que crê no Evangelho, às vezes a nossa lógica é completamente diferente da lógica de Jesus. Veja, Jesus estava falando de uma coisa, e os discípulos entendem outra completamente diferente. Estavam preocupados, é porque a gente não trouxe pão. E aí Jesus disse, vem cá, quando eu multipliquei aqueles pães todos para aquela multidão, quantos cestos sobraram? E vocês estão falando aqui de pão? Eu posso multiplicar quantos pães eu quiser e vocês precisarem. Eu estou falando de outra coisa. Meu povo, eu fico imaginando como dói no coração de Jesus a dureza do nosso coração. Como dói no coração de Jesus quando a gente não pensa como Ele, a gente não sente como Ele, a gente não age como Ele. Existe uma passagem do Antigo Testamento que diz, é uma profecia, tirarei de vós esse coração de pedra e vos darei um coração cheio do Espírito. É esse coração que nós devemos ter. E aqui a gente entende coração não como um músculo do nosso corpo, um órgão vital, mas sim como a sede dos nossos sentimentos, a sede das nossas emoções. Jesus disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então o coração de Jesus é a escola na qual nós precisamos aprender. Às vezes o nosso coração é muito endurecido, é muito insensível. Parece que é blindado, a graça de Deus vem, bate e volta. Não é capaz de penetrar, por quê? Porque às vezes a gente não deixa. A gente é relutante, a gente quer que seja do nosso jeito. Não. Vamos permitir que o Espírito Santo venha e transforme o nosso interior. Esses dias nós escutávamos no Evangelho Jesus falando. É de dentro do coração do homem que sai toda espécie de maldade. Por isso que esse coração precisa ser transformado. Por isso que esse coração precisa ser renovado. Por isso que esse coração precisa, de fato, aprender com o coração de Jesus. Hoje Jesus faz essa pergunta. Vós tendes o coração endurecido? A palavra grega, né?
escleriocardia, um coração duro, um coração enrijecido. Essa incapacidade, essa impossibilidade de muitas vezes ser tocado pela graça de Deus. Nada mais me encanta, nada mais me surpreende, nada mais vai fundo no íntimo do nosso coração. Essa incapacidade de ser tocado pela graça de Deus. Isso dói no coração de Jesus. Principalmente quando vem da parte dos seus discípulos aqui. Jesus ficou triste, ficou mesmo. Por quê? Porque eles não tinham compreendido. Tinham visto milagres acontecer, mas ainda não tinham compreendido quem era Jesus e o poder que ele tinha. Não sejamos mais uma a ofender o coração de Jesus com a dureza do nosso coração. Vem Espírito Santo de Deus e transforma o nosso coração. Retira esse coração de pedra e dá-nos um coração cheio da Tua graça. Vem Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.